Ok, estamos aí na nossa aula de número 14 a respeito da doutrina da igreja, ok? Estamos estudando a respeito da doutrina da igreja, mais especificamente estamos dividindo esse assunto em 4 áreas. Nós estamos olhando para a natureza da igreja, nós estamos olhando para a autoridade da igreja, para o propósito da igreja e para o culto da igreja. Nas últimas aulas nós focamos o nosso assunto no assunto da membresia da igreja. Eu já mostrei para vocês a importância da membresia e eu comecei na última aula apresentando razões pelas quais nós devemos ser membros de igrejas locais. E eu apresentei para vocês 3 razões e faltam mais 3 ainda para nós estudarmos. Eu quero apresentar essas últimas 3 e hoje provavelmente a nossa escola dominical será um pouco mais curta, tá ok? Nós teremos um período de comunhão depois. A nossa ideia hoje nós teremos o primeiro período de intervalo onde nós teremos comunhão com um lanchinho também, tá ok? Nesse intervalo entre a escola dominical e o nosso culto. Então, como hoje nós teremos aí um sorvete para oferecer para os irmãos, então teremos sorvete sendo servido, nós teremos então um período um pouquinho menor na nossa escola dominical para que tenhamos aí um tempo maior para chupar um sorvete, temos um tempo de comunhão e de conversa também, ok? Então, você vai ter isso. Lembrando que você não é obrigado a comer. Se você não quer tirar sua máscara, só não come, não fique constrangido em que você tenha que ir lá e pegar o sorvete. Você pode ficar à vontade no seu lugar. Mas se aqueles que querem, então podem chegar até lá. Afinal de contas, conforme a gente tem conversado até, né? Todo mundo aí já tomou 2 doses, 3 doses de vacina. Só não tomou 3 doses de vacina quem não quis até agora, porque está disponível. Você pode ir lá e tomar. Aí o quadro da pandemia tem diminuído, tem regredido. A gente tem tido os cuidados que temos que ter, obviamente, mas também a vida tem que seguir, né? A gente tem vivido aí tempos difíceis e a gente tem que ter um pouquinho de normalidade de vez em quando para manter um pouquinho da nossa sanidade também, né? Mas com todo cuidado, com toda cautela, a gente pretende ter também esses períodos de comunhão nos nossos intervalos, tá? Então vamos lá. Caminhando no nosso estudo sobre a doutrina da igreja, eu destaquei para os irmãos que Deus, ele chama seu povo para serem membros ativos e fiéis de uma igreja local. Então Deus deseja que você seja membro de uma igreja local e Ele deseja que você seja um membro ativo, deseja que você seja um membro fiel. Não simplesmente um membro, mas um membro envolvido com a realidade da sua igreja local. No entanto, né? Acho que essa parte eu não coloquei. No entanto, infelizmente, isso parece muito radical para muitos nos nossos dias, e muitos cristãos têm tido uma atitude contrária à membresia da igreja, e eu apresentei para vocês principalmente 3 razões para isso. 3 razões porque muitas vezes há esse tipo de resistência à membresia da igreja. Primeira, porque há uma aversão, muitas vezes natural, infelizmente, à membresia da igreja local. Parece que a igreja ela é o problema de tudo no mundo. Muitas vezes alguns olham para a igreja dessa forma, que a igreja deveria existir. Não é à toa que numa cultura marxista é dito que a igreja ela é o ópio da humanidade. Ou seja, a igreja deveria ser aniquilada, ela não deveria existir porque é ela que destrói a construção da civilidade. Então é apresentado dessa forma em muitas visões ideológicas anticristãs. Então há essa aversão cultural à igreja. Também, se isso não bastasse, há também uma aversão à prestação de contas. A gente não gosta de dar conta das nossas vidas para outras pessoas. Nós vivemos numa cultura cada vez mais individualista, né? Os smartphones fizeram isso mais ainda com a gente fica assim o tempo inteiro, né? Olhando para a tela de um celular e às vezes você tem 10 pessoas numa mesa e 10 pessoas com o celular na mão, falando com o mundo e se esquecendo das pessoas que estão ao seu redor. Tem sido uma constatação da nossa realidade. Tem um livro eu não lembro agora, acho que é Mark Evans, uma coisa assim, mas é 12 maneiras que o celular mudou você.
É um livro muito interessante, numa perspectiva cristã, que fala sobre esse assunto. Até pensei num futuro próximo a gente trabalhar esse livro com jovens, porque é muito interessante a maneira como ele apresenta isso. E entenda, eu estou falando de algo que eu também tenho culpa no cartório. Todos nós precisamos aprender a lidar com tecnologia de uma maneira adequada, né? Mas essa cultura de individualista faz com que a gente não queira prestar contas para outras pessoas. Eu não quero ter que falar para as pessoas o que eu faço, o que eu deixo de fazer, o que eu planejo, o que eu deixo de planejar. Então essa aversão causa isso muitas vezes. E a terceira razão é uma aversão ao compromisso. As pessoas não querem ter compromisso mais. Então, por isso, há essa resistência à membresia da igreja. Já trabalhei esses temas, então não vou me aprofundar, tá? Irmãos, nós precisamos colocar algo importante nas nossas cabeças, que o cristianismo, ele é pessoal, mas não é individualista, ok? Você não foi salvo por Cristo para viver uma ilha, você é feito para ser conectado a outros membros, e isso é saudável para você, isso é saudável para a sua maturidade, para o seu crescimento espiritual. Então é importante que você entenda que o propósito de Cristo ao te salvar é isso, que você tenha conexão com outros membros. Por isso que eu quero continuar mostrando para vocês as razões porque nós devemos nos unir a uma igreja local saudável. Há pelo menos 6 razões que eu falei para os irmãos, eu já apresentei 3 delas e só vou citar para vocês as 3 primeiras, que é o seguinte: primeiro, porque a membresia da igreja, ela é presumida no Novo Testamento. Então se você falar, pastor, me mostra na Bíblia onde fala, sejais membros de uma igreja. Não tem. Mas não necessariamente por isso não significa que se tornar membro de uma igreja local não seja importante. É importantíssimo ser membro de uma igreja local. E a Bíblia deixa claro para nós indícios disso. Aonde nós vemos? Nós vemos em 3 argumentos que eu tentei desenvolver para os irmãos. O primeiro é o seguinte: o Novo Testamento, ele apresenta a igreja como uma família. Ok? O Novo Testamento, ele apresenta a igreja como uma família. E uma família não é algo que alguém escolhe. A família é algo que você se une pelo nascimento, não é? Quando você nasce, você pertence a uma família. A mesma coisa espiritualmente. Quando você nasce espiritualmente, você é unido a uma família da fé. Uma família da igreja invisível. Agora, essa igreja invisível, ela se faz visível em igrejas locais. Ok? Então, pelo fato desse conceito de família, como há essa união, é importante que nós entendamos que essa união neotestamentária da igreja como uma família, ela se faz visível dentro de igrejas locais. Ok? E como eu falei para vocês, o fato de a igreja ser uma família não significa que ela é perfeita. Assim como você tem uma família e ela está longe de ser perfeita, não é verdade? Ela está longe de ser perfeita. Tem suas dúvidas, tem suas dificuldades, tem suas lutas, tem seus atritos, mas vocês se amam, vocês cuidam uns dos outros. Eu me lembro na escola, né, com o meu irmão, né, a gente em casa brigava o tempo todo. Mas se alguém brigasse com o meu irmão na escola, eu não deixava. Por que não? Porque só podia bater nele eu. Ninguém mais. Por quê? Porque é isso que família faz. Família cuida, família zela. Então, família briga, família tem seus problemas, suas dificuldades, mas eles zelam uns pelos outros. E é esse espírito que deve ser buscado dentro da comunidade da fé, dentro da igreja de Cristo também. Teremos dificuldades, mas devemos amar, zelar, cuidar e resolver as coisas como resolvemos, conversando. Então, o primeiro conceito é esse. O Novo Testamento apresenta a igreja como uma família. Por isso é importante a membresia. Segundo conceito que prova a importância da membresia é que o Novo Testamento foi escrito principalmente para igrejas ou indivíduos relacionados a igrejas. Ou seja, o Novo Testamento não foi escrito para indivíduos desconectados da igreja. E eu falei para vocês, quando Paulo queria falar com os crentes na época dele, o que ele fazia? Ele mandava cartas para as igrejas. Então ele mandava uma carta para Colossos quando ele queria falar com os crentes em Colosso. Quando ele queria falar com os crentes em Efésios, ele fazia o quê? Ele mandou a carta de Efésios. Quando Paulo queria falar com os crentes em Corinto, o que ele fez? Ele mandou uma carta para Corinto. Então, basicamente, quando Paulo queria se comunicar com os crentes, ele mandava cartas para as igrejas locais. Por quê? Era presumido e entendido que se os crentes queriam, se ele queria falar com os crentes, o lugar que ele encontraria os crentes era onde?
nas igrejas locais. Então ele se comunicou com eles escrevendo cartas para igrejas locais e fazendo com que essas cartas fossem lidas em alta voz nas suas assembleias. Então, essa também é um argumento que nós usamos para mostrar que a membresia ela existia no Novo Testamento. Quando você vê Paulo mandando carta para indivíduos, como por exemplo para Timóteo, lembra? Ele mandou a carta para Timóteo com qual objetivo? Para ensinar Timóteo como deveria proceder na casa do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, mesmo quando ele manda para indivíduos, ele manda para indivíduos que estão relacionados com igrejas locais, como por exemplo Tito. Ele faz isso com Tito também, dando instruções sobre como eles deveriam se relacionar com igrejas locais. Terceiro argumento onde a gente vê que a membresia ela é presumida no Novo Testamento, é que Paulo ele não era simplesmente um evangelista. Paulo ele era um plantador de igrejas. Ele não se contentava em simplesmente ver pessoas individualmente sendo salvas. Esse é um dos problemas que as cruzadas evangelísticas muitas vezes têm. Vocês se lembram na época que Billy Graham ele saía pregando nos estádios e enchia estádios e muitas pessoas decidiam-se por Cristo naquele período, mas poucas dessas decisões resultavam de fato em transformação de vida. Poucas desses eram direcionados para igrejas locais. E isso causa, de fato, muito problema dentro de uma teologia da salvação. Porque você, na verdade, tem muitas pessoas muito mais confundidas pelo Evangelho do que, de fato, compreendendo o Evangelho. Paulo, ele sempre trabalhou tempo suficiente numa cidade para estabelecer uma igreja local ali, antes dele ir para um outro lugar começar um novo trabalho. Ele não se contentava em, evangelizei um grupo aqui, agora eu vou embora, vocês que se viram. Não, ele estabelecia uma igreja local e depois ele ia para um outro lugar, porque Paulo entendia que igrejas locais eram importantes. Para quê? Para a maturidade do cristão. É na igreja local que você cresce. É na igreja local que você tem que amadurecer espiritualmente. Então Paulo entendia isso. E quando Paulo tinha que sair de uma igreja, ou sair de uma localidade, que não deu tempo para ele estabelecer uma igreja local, sabe o que ele fazia? Ele mandava mensageiros para que fundasse igrejas locais. Como, por exemplo, ele fez em vários momentos, como com Paulo. Paulo fez com Silas e com Timóteo. Então eles tinham essa responsabilidade de fundar essas igrejas locais. Então para Paulo, irmãos, era importante que os crentes fossem inseridos em uma igreja local. E é por isso que muitas vezes os missionários nos nossos dias, eles erram. Porque muitos dos nossos missionários, a abordagem deles não é de estabelecer igrejas, mas de construir prédios. Eles só chegam, constroem prédios, mas eles nunca estabelecem uma igreja. Eles não formam uma igreja doutrinariamente, eles não preparam uma igreja no seu governo, eles não têm um grupo de irmãos comprometidos uns com os outros, com um pacto e com a doutrina. Porque esses são os documentos que devem reger uma igreja local. Uma igreja local ela deve subscrever uma confissão de fé. Sempre foi assim. Nós somos cristãos batistas históricos. Todo cristão batista histórico, ele subscrevia uma confissão de fé. Ou seja, nós cremos dessa forma. Ele também tinha um documento que se chamava o pacto. Eles subscrevem o pacto da igreja, falando, é desse jeito que nós vamos viver. Então, a confissão de fé rege o que nós vamos crer e o pacto como nós vamos viver. Esses dois documentos unidos é o que faz a igreja local existir. Não é um prédio. O prédio ele é importante para a igreja se reunir, mas o corpo, a igreja local, ela transcende o prédio. Muito mais importante é a comunhão dos irmãos ao redor da fé, da comunhão, da confissão de fé e ao redor do pacto da igreja. Isso faz uma igreja. E a maioria dos missionários não se preocupam com isso. Eles começam o trabalho, a primeira coisa que ele faz é sentar bloco. Construir prédio, fazer muro. E a gente pergunta, mas qual o trabalho que você está fazendo ao redor de estabelecer uma doutrina para essa igreja local? Não existe. Recentemente eu conversei com um pastor missionário que tem estabelecido e ele me pediu muitos dos materiais que eu tenho desenvolvido para a classe de novos membros da nossa igreja. E eu falei, excelente, por quê? Porque ele está começando agora. Então, sem dúvida, é muito mais fácil você estabelecer um alicerce sólido e construir em cima, do que depois que já está construído, você ter que reestabelecer todos os princípios que muitas vezes foram negligenciados na fase principal. Então, esse é o caminho. E muitos missionários erram nesse sentido. Agora, irmãos, nós percebemos que o apóstolo Paulo, ele não gastava tanta energia assim plantando prédios, ou ele estabelecia igrejas.
E ele também não se contentava só em ver conversões acontecendo. Ele queria que essas conversões resultassem em comunhão naquele local. E mesmo que muitas dessas comunhões não foram perfeitas, como por exemplo quando Paulo se reúne em Corinto. Se você ler 1ª e 2ª Coríntios, você vai ver que era o caos naquele lugar. O problema ali era terrível, o que acontecia naquela igreja eram coisas assustadoras mesmo. Mas mesmo assim, eles tinham essa visão importante a respeito da igreja local. Agora, se Paulo, ele via que a igreja era importante ao ponto dele investir tempo na construção, quem somos nós para dizer o contrário disso e falar, não preciso da igreja local. Eu não preciso me tornar membro, me associar a uma igreja local. Sem dúvida, isso é importante. Então, essas são as 3 razões, irmãos. As 3 razões principais. Porque o Novo Testamento apresenta a igreja como uma família. O Novo Testamento foi escrito principalmente para igrejas ou indivíduos relacionados à igreja, tá? E, em terceiro lugar, Paulo, ele era um plantador de igreja. Se alguém te perguntar, me mostra na Bíblia que tem uma membresia, você vai falar, olha, membresia é presumida no Novo Testamento. E você vai poder usar esses 3 argumentos. Segunda razão por que você deve ser membro de uma igreja saudável, irmãos. A segunda razão é porque a membresia da igreja, ela é evidenciada no Novo Testamento. Ela é evidência do novo nascimento. Tá? Ela é uma evidência do novo nascimento. Onde nós vemos isso? É dentro da vida comum da igreja que você vai mostrar se você é salvo ou não. Que você vai mostrar se você é convertido ou não. Não é à toa que quando acontece um processo de exclusão, de disciplina na igreja local, lá quando quando Cristo dá as instruções, e Paulo vai repetir isso na igreja de Corinto também, mas quando Cristo dá as instruções, ele fala o quê? Se alguém pecar contra ti, vá entre você e ele só, repreende, se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se não ouvir, leva uma testemunha. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se não ouvir, leve-o à igreja. Se não ouvir também a igreja, considere como o quê? Gentil e publicano. Ou seja, incrédulo. Considere como um não cristão. Ou seja, é dentro da membresia da igreja que a sua salvação ela é aprovada. É ali que o seu carimbo de cidadão do reino, ele é feito no seu passaporte que você diz ter. Você diz ser cristão? É dentro do relacionamento de igreja que vai ser carimbado se você é ou não. Principalmente demonstrando através do quê? Da maneira como nós nos relacionamos e amamos uns aos outros. João fala isso claramente na sua primeira carta, no capítulo 3, no versículo 14. Ele fala, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, por quê? Como nós sabemos que nós somos salvos, então, que nós passamos da morte para a vida? Porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Simples assim, não tem muito o que discutir ou o que explicar. Se você ama a sua igreja, ama os seus irmãos, quer o bem deles, luta para isso, se esforça para isso, é a maior evidência de que você é salvo. Agora, se você não está nem aí com a paçoca, se você só está para causar, se você está pouco se lixando para a vida de cada um, se você quer viver o seu e que se exploda o resto, há um problema muito sério. Será que você entendeu o evangelho? Será que você entendeu o que é ser cristão? Porque ser cristão é exatamente o que está mostrando aqui. Agora, nós vamos amar perfeitamente? Obviamente que não, nós ainda somos afetados pelo pecado, mas ainda deve existir o quê? O amor deve ser algo presente, mesmo que imperfeito, mas ainda deve existir. Por quê? Porque quem não ama, permanece na morte. Então a membresia da igreja ela é evidência de que nós nascemos de novo. Porque olha irmãos, só sendo salvo para permanecer em uma igreja local. Porque é difícil. Aqueles que estão aqui, que estão candidatos a uma membresia da igreja, não acham que vai ser mar de rosas. Não acham que todo mundo lá é crente, então não vai ter problema nunca. Não, tem problema. Nós somos justificados, mas ainda não justos. Só seremos justos de fato no céu. Completamente livres da influência do pecado. Mas enquanto estamos aqui, problemas vão acontecer. Faíscas irão sair. Porque a palavra de Deus fala que a comunhão é como ferro com ferro. O que acontece quando você pega ferro com ferro e bate? Faísca. Mas se afiam. E aí nós vamos nos amoldando cada vez mais à semelhança de Jesus Cristo. Então, para ser um cristão e permanecer numa igreja local, de fato, tem que ser bem crente. Porque tem lutas, tem dificuldades, tem muitas divergências, confusões, mas a gente tem que suprir ou vencer cada uma delas dependendo de Cristo. Então é uma evidência de novo nascimento. Terceira razão, por que você deve ser membro de uma igreja local, é que a membresia é essencial para a santificação. Como eu falei, a igreja ela tem um instrumento para ser usado, que é a disciplina. Quando nós
nos desviamos dos caminhos do Senhor, Ele já deixou um mecanismo para nos auxiliar no processo de retorno, que é o quê? A disciplina. Então, se alguém se afasta, os irmãos que se amam, que zelam uns pelos outros, um procura o outro e fala: irmão, volta, vem, vamos lá, vamos, tá difícil, vamos caminhar junto. Essa é a ideia da membresia na igreja local. Então ela é essencial para a santificação, porque afinal de contas, se não for esse tipo de exortação mútua, se não for todos os imperativos de uns aos outros que a Bíblia faz, irmãos, nós nunca lutaríamos contra a nossa carne, contra o nosso pecado. Nós precisamos de outros irmãos em Cristo para vencer a nossa carne. Afinal de contas, a Bíblia fala que nós pertencemos a um corpo. E o corpo conectado é importante para esse processo de autopurificação. Porque se não fosse a mão, como você ia poder se limpar? Você tem que ter meios, e nós somos um corpo perfeito em Cristo. Então nós precisamos uns dos outros para esse processo de santificação. Ok? Agora a quarta razão. Por que você deve ser membro de uma igreja saudável? Quarta razão. A membresia da igreja, ela é essencial para amar a Cristo. Você fala: pastor, como assim? Sabe o que eu quero dizer? Se você ama Cristo, você tem que amar a igreja local, ok? Se você afirma amar a Cristo, você tem que amar a igreja local. É essencial. Se você não ama a igreja de Cristo, você não ama Cristo. Sabe por quê? Porque Cristo ama a igreja. E se você ama Cristo, você tem que amar tudo aquilo que Cristo ama. Nós sabemos que Ele ama porque em Efésios capítulo 5, versículo 25, Ele diz: maridos, que cada um ame a sua esposa. E a gente fala: isso daí está falando com maridos. Mas como Cristo fala, como ali Paulo vai argumentar dizendo que deve ser esse amor? Como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Irmãos, como foi o amor de Cristo pela igreja? Ao ponto dele se sacrificar na cruz do Calvário por amor a ela. Agora Ele fez isso porque a igreja era perfeita? Foi? Claro que não. Ele diz mais para frente no versículo 26 e 27 que a igreja precisa ser purificada, que a igreja precisa ser auxiliada. Mas ainda assim, Cristo ama a igreja, mesmo sem ela ser perfeita. Então, sendo assim, irmãos, como nós vamos amar a Cristo sem amar o que Ele ama? Não faz sentido. Como nós podemos dizer que nós amamos o cabeça da igreja, se não dissermos também que amamos o corpo de Cristo? É como você falar: eu amo a cabeça, eu amo Cristo, mas eu não amo o corpo de Cristo. Você consegue entender o tanto que isso é absurdo? Seria mais ou menos um marido, um cônjuge, um marido ou esposa, chegar para o seu cônjuge e falar o seguinte: eu amo sua cabeça, mas eu odeio o seu corpo. Você teria problema se você falasse isso. Muito sérios. Não sei se você sobreviveria a essa afirmação. É da mesma forma, irmãos. Você dizer: eu amo Cristo, mas eu odeio a igreja. Eu não amo a igreja. Eu não quero me comprometer com a igreja. É você dizer: eu amo cabeça, mas eu não amo o corpo. É por essa razão, irmãos, que eu concordo com Joe Bick, quando ele afirmou o seguinte. Ele diz: se o Senhor Jesus Cristo amou tanto a igreja que morreu por ela, será demais para Ele pedir aos seus seguidores que amem a igreja e vivam por ela? Percebe? Se Jesus, Ele amou tanto a igreja que Ele morreu por ela, seria demais para Ele pedir, você que já é um seguidor dEle, que você ame tanto a igreja a ponto de você viver por ela. Eu pergunto: você vive pela igreja de Cristo? Fala: não, pastor, isso é fanatismo. Não preciso, minha vida com Deus é individual. Ledo engano. Você não entendeu o cristianismo. Você não entendeu o plano de Deus para você. É dentro de igrejas locais. Então nós vemos claramente, irmãos, que a membresia da igreja, ela é essencial para amar a Cristo. Você vai amar melhor a Cristo quando você ama a igreja de Cristo. Se você não ama a igreja de Cristo, você não ama a Cristo. Você está se enganando. Quinta razão, porque você deve ser membro de uma igreja saudável, é que a membresia da igreja, ela é essencial à obediência. Deixa eu mostrar para vocês aqui, que a Bíblia deixa claro, irmãos, que nós devemos ser membros ativos e fiéis na igreja local. Aonde nós vemos isso? Um indicador muito claro disso está em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, quando nós vemos o autor de Hebreus, que nós não sabemos a autoria do livro de Hebreus, da carta aos Hebreus, mas diz assim no capítulo 10, versículo 24 e 25. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor, na prática de boas obras.
Está percebendo? Qual que é a importância? Como nós devemos viver como igreja? Nós devemos animar uns aos outros. Em quê? De que maneira? No amor, na prática de boas obras. Como nós fazemos isso? Como você vai animar os irmãos no amor e na prática de boas obras? Versículo 25. Não deixemos de nos congregar. Está vendo como o culto público é importante? Paulo está dizendo. Segundo a tradição, Paulo escreveu, né? Então, não deixemos de congregar como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Com essa ordem em mente, irmãos, o famoso pregador batista Charles Spurgeon, ele abordou a necessidade de ser membro da igreja para aqueles que insistem em se enganar dizendo que não precisam se submeter a uma igreja local, dizendo o seguinte, olha o que ele diz, num dos seus sermões, ele diz assim, dá para ler? Acho que dá. Ele diz assim, ó, sei que aqueles que dizem, bem, eu me entreguei ao Senhor, mas não pretendo me entregar a nenhuma igreja, eu pergunto, ora, por que não? E eles respondem, porque sem isso, eu posso ser um cristão tão bom quanto qualquer outro. Eu digo, você foi realmente sincero quanto a isso? Você pode ser um cristão tão bom pela obediência às ordens do seu Senhor, quanto pela desobediência a elas? Eu não acredito que você esteja correspondendo adequadamente ao propósito para o qual Cristo o salvou. Você vive sua vida de modo contrário ao que Cristo gostaria que vivesse. E você é grandemente culpado pela ofensa que comete. Percebe? Séculos atrás, Charles Spurgeon, pregando para a sua igreja, ele está exortando contra pessoas que achavam que poderiam viver o cristianismo autêntico, integral, sem se comprometer com a igreja local. Ele já era um problema que o autor de Hebreus lá atrás já estava tratando e que também Charles Spurgeon estava tratando. Interessante nós notarmos que não somente a membresia na igreja é um mandamento direto, como também muitos dos mandamentos nas Escrituras simplesmente não poderiam ser obedecidos sem que você fosse membro de uma igreja local. Quer que eu ilustre para você? Deixa eu mostrar algumas coisas. Por exemplo, Hebreus 13:17 fala que o cristão, ele deve se submeter aos seus pastores. Como você vai se submeter aos seus pastores se você não é membro de uma igreja local? Então é entendido o quê? Você precisa ser membro de uma igreja. Quer que eu mostre um outro mandamento que você não pode cumprir? Se você não for membro de uma igreja local, você não pode cumprir 1 Coríntios 10:17, que vai falar sobre a ceia do Senhor. Você não vai poder participar da ceia do Senhor, que é um mandamento para quem? Para a igreja. Para ser exercido pela igreja. Quando nós olhamos, irmãos, em Colossenses 3,16, você vai perceber que você não poderia se reunir com outros cristãos para adoração como uma família, que é o imperativo lá em Colossenses 3,16, se você não for membro de uma igreja local. Você não pode ser membro de uma família. Eu não posso chegar na casa de um desconhecido, bater no portão no Natal e falar, eu vim passar o Natal com vocês. Por que não? Eu não pertenço àquela família. Aquela festa, aquela celebração é feita para quem? Para aquela família. O culto público é feito para a família de Deus. Você tem que pertencer àquela família para cultuar integralmente e essencialmente. Não é simplesmente chegar, hoje eu vou aqui, amanhã eu vou ali, depois eu vou lá. É o quê? É fast food de culto? Não, o que Cristo espera de você como cristão é compromisso. Você tem que se comprometer com a igreja de Cristo, assim como ele se comprometeu com a igreja ao ponto de morrer por ela. Irmãos, a sexta e última razão, tem mais uma citação aqui de um teólogo chamado Charles Hodge. Charles Hodge, ele diz o seguinte, a independência de um cristão de todos os outros é inconsistente com a relação em que os crentes estão uns com os outros e com as ordens expressas nas Escrituras. Percebe? Essa separação, essa indiferença com a igreja, com a membresia, com a necessidade de viver na igreja como uma família, ela é uma aversão, ela é inconsistente com a relação que os crentes devem ter uns com os outros. Sexto lugar, agora sim, a sexta razão por que você deve ser membro de uma igreja local é porque a membresia é um instrumento de Deus para a prestação de contas. É um instrumento de Deus para a prestação de contas. Irmãos, ser membro de uma igreja local
é mais do que simplesmente ter o nome no hall de membros. É mais do que simplesmente ter seu número de telefone registrado no aplicativo da igreja. É mais do que simplesmente participar do grupo do WhatsApp da igreja. Ser membro da igreja local é um reconhecimento externo de que nós escolhemos uma igreja em particular para ser a nossa igreja, para ser a nossa família. É um compromisso sério. E todo compromisso, irmãos, ele é estabelecido em cima de 2 pilares: privilégios e responsabilidades. Concorda? Não é assim que seu casamento foi estabelecido? Quando você assinou para se casar com seu cônjuge, você, naquele momento, adquiriu privilégios, mas também responsabilidades. Irmão, ser membro de uma igreja local envolve esses 2 aspectos: privilégios e responsabilidades. Quando você é membro de uma igreja local, obviamente, algumas questões deverão mudar. Compromissos sérios devem ser adquiridos. No coração da membresia da igreja, irmãos, deve existir responsabilidade. Nós somos chamados para nos comprometermos e nos submetermos uns aos outros. Ou seja, a igreja, então, ela é designada por Deus para quê? Para ministrar as nossas vidas através do ensino das Escrituras. É na igreja que nós devemos amar, cuidar, zelar uns pelos outros. Alguns são mais fáceis para serem ensinados. Alguns são mais fáceis para serem amados. Alguns são mais fáceis para serem cuidados. Alguns são mais fáceis para serem zelados. Mas ainda assim, aqueles mais difíceis precisam ser amados, cuidados e zelados. Pense no seguinte: Deus amou você. Você acha que você é simples? Você é fácil? Você é amável? Não é. É só olhar para Romanos capítulo 3, você vai ver o estado que você era antes da salvação. Um sepulcro aberto. Ele nos amou quando nós ainda éramos mortos nos nossos delitos e pecados. E Ele espera isso dentro da comunhão da igreja local. Irmãos, essas são as razões pelas quais você deve ser membro de uma igreja local. Primeira, porque a membresia da igreja, ela é presumida no Novo Testamento. Segundo, a membresia da igreja, ela é evidência do novo nascimento. Terceiro, a membresia, ela é essencial para a santificação. Quarto, a membresia, ela é essencial para amar a Cristo. Quinto, a membresia, ela é essencial para a obediência. E, em último lugar, a membresia é um instrumento de Deus para a prestação de contas. Irmãos, entenda o seguinte: enquanto nós não aprendermos que se tornar membro de uma igreja local é um compromisso que envolve benefícios e responsabilidades, enquanto nós não assumirmos isso e ficarmos pulando de igreja em igreja, mudando de membresia em membresia, daqui para ali, de lá para cá, não gostei disso, mudo para cá, não gostei daquilo, mudo para lá, não gostei daquilo outro, mudo para cá. Enquanto você ficar fazendo esse tipo de coisa, você está tratando a membresia da igreja como irrelevante, como algo não importante. E o que está por trás dessa mentalidade de entrar e sair, entrar e sair, entrar e sair? Está uma mentalidade consumista. Uma perspectiva que trata a igreja local como uma prestadora de serviços. Enquanto está me bem servindo, lá estarei. Não gostei? Saio. Não gostei? Muda. A gente olha para a igreja como olha para a padaria. A padaria não coloca lá, servimos bem para servir sempre? É isso que você quer da igreja. Me serve bem para que me sirvam sempre, senão eu vou embora. Cuide de mim do jeito que eu quero que você cuide. Não do jeito que as Escrituras colocam. Irmãos, essa perspectiva trata a igreja como um clube de lazer, como uma academia. A igreja se tornou só mais um evento no qual eu vou para ser espectador no domingo. No qual eu passo tempo para me entreter no domingo. Então eu não preciso ter compromisso. Porque o evangelho é eu e Deus só. É uma compreensão completamente errada, irmãos. Irmãos, entendamos. O fato de Cristo ter morrido pela igreja, deve inserir em nós
uma visão elevada dela. Irmãos, entender esse conceito me fez olhar para a igreja de uma maneira completamente diferente. Atacar a igreja, para mim, é atacar Cristo hoje. Porque é a mesma coisa. Cristo ama a igreja. Ter uma visão elevada da igreja é ter uma visão elevada de Cristo. Considerarmos a igreja mais do que simplesmente um local que nós vamos ao domingo é importantíssimo para a nossa dinâmica da fé. Nós devemos zelar e cuidar uns dos outros. E eu estou aqui justamente ensinando para você, porque você pode falar, pastor, mas isso não acontece. Isso é utópico, ou seja, é um sonho que nunca será alcançado. Será? Então a Bíblia ela é utópica? Será que tudo que está aqui na Bíblia, então, de fato, não é para ser aplicado? Não, faz de conta que é assim, a gente vive do jeito que está e está bom? Irmãos, como pastor, não é isso que eu entendo. Existem áreas que precisam ser acertadas. Ser membro da igreja local é algo que Deus exige do seu povo, mas ser um membro fiel de uma igreja local. E tem sido difícil muitas vezes encontrar crentes assim, que se unem e são fiéis à sua igreja local. Crentes que se colocam debaixo dos cuidados da igreja, que estão prontos a serem aconselhados e direcionados pelos seus pastores. Crentes que estão comprometidos a serem fiéis nas igrejas, fiéis na participação dos cultos, fiéis nas atividades, fiéis na contribuição financeira. Irmãos, tem sido cada vez mais difícil nós encontrarmos crentes que estão dispostos a isso. Agora, então eu devo fazer o quê? Deixa para lá e só vive? Não, precisamos ensinar. É isso que nós estamos fazendo aqui. Estamos ensinando para vocês a importância da igreja local. Porque a igreja local é importante para Cristo. Ela deve ser importante para você. Você deve ser fiel. Você deve entender que você tem benefícios e você tem responsabilidades quando você se torna membro de uma igreja local. Irmãos, Cristo, Ele instituiu a igreja para os crentes. Então, se você é cristão, você deve ser membro de uma igreja local. Não se ache mais sábio do que Deus. Porque Deus estabeleceu as igrejas locais para o seu benefício. Irmãos, existem várias outras razões que nós poderíamos dar para mostrar para vocês a importância de você ser membro de uma igreja local. Mas essas já são suficientes para você entender essa importância. Irmãos, ser membro de uma igreja local tem muitas bênçãos, muitas responsabilidades. Como as igrejas locais devem ser estabelecidas? Por exemplo, nós temos que entender, dentro na nossa gama de benefícios e de responsabilidades, como uma igreja local deve ser governada. Já que ela é importante, nós temos que lembrar que ela deve funcionar como Deus quer que ela funcione. Nós temos que entender também, irmãos, que funções ela deve desempenhar nas suas reuniões organizadas. Ou seja, por que o culto deve ser como o culto é? Tudo que é feito na igreja deve ser feito com cuidado, com zelo, porque é tudo de Deus, nada meu. O culto não é feito para você, o culto é oferecido a Deus. Nós chegamos aqui não para receber, nós chegamos aqui para dar. Porém, na graça de Deus, nós recebemos quando a palavra é ministrada, porque a palavra é um instrumento de graça. Irmãos, nas próximas aulas nós vamos ver alguns aspectos importantes a respeito de quais são, então, meus privilégios e minhas responsabilidades como membro. Eu mostrei para vocês que ser membro é imperativo, é importante, mas eu acho que a gente precisa entender, dentro desse pilar de benefícios e responsabilidades, quais são essas que são esperadas de mim e de você como crente, como membro. A maioria dos casais enfrentam problemas nos seus relacionamentos quando um dos dois não entendeu e não tem cumprido o seu papel dentro de entender os seus benefícios e suas responsabilidades. E diante disso, o que acontece? Um casamento naufraga. Dentro do relacionamento dos membros com a igreja local, você precisa entender o que é esperado de você como membro. Quais são os benefícios que você tem como membro, mas quais são suas responsabilidades também. E todo mundo agindo de acordo com o que a Bíblia estabelece como sendo esses benefícios e essas responsabilidades, irmãos, o relacionamento se torna muito mais agradável, muito mais
prazeroso. Essa é a razão porque nós estamos estudando a doutrina da igreja. Se a igreja é tão importante, se nossas vidas devem girar em torno da igreja, essa é a realidade que a gente olha para as Escrituras. Então nós precisamos entender melhor a respeito de quais são nossos privilégios e quais são nossas responsabilidades diante da igreja. É isso que nós vamos ver na nossa próxima aula, tá ok? Quais são agora as minhas responsabilidades como membro de uma igreja saudável. Nós vamos parar aqui. Nós não teremos na semana que vem a aula, porque semana que vem nós teremos a assembleia, tá lembrado? Semana que vem, às 17 horas, nós teremos a assembleia. Nós não teremos escola dominical, nós puxaremos um pouquinho para as 17 horas para termos a assembleia. Se você é membro dessa igreja, isso faz parte da vida da igreja, do ministério congregacional, do que é uma das suas responsabilidades. Então, ao se tornar membro, é sua responsabilidade participar também das assembleias, momento esse que nós definimos e decidimos nossa vida como membros. Então, semana que vem nós não teremos assembleia, nós não teremos EBD porque teremos assembleia, e na outra semana, aí sim, nós vamos para a próxima aula, estudando as responsabilidades dos membros. Vamos orar? E logo depois, você que gostaria de pegar ali atrás o sorvete, fique à vontade, a gente vai ter um intervalinho aqui. E daqui 15 minutos eu tenho uma reunião com os candidatos para a classe de novos membros, tá ok?